Item 4. Projeto de Lei da Câmara número 121 de 2014. Não terminativo. Altera a Lei número 10.671 de 15 de maio de 2003. Estatuto de Defesa do Torcedor, para vedar sanção reflexa a torcedor na individualização de pena aplicada às entidades que especifica. Autor do projeto é o deputado Marcelo Matos e o relator é o senador Álvaro Dias. Relatório favorável. Observações. A proposição constou na pauta da reunião no dia 26/5/2015. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, posteriormente, será apreciada no plenário. Passa a palavra ao relator, o senador Álvaro Dias, para a leitura do relatório. Senador Romário, nosso presidente, este é um assunto do seu conhecimento amplo, né? Olha, senhor presidente, o projeto do deputado Marcelo Matos vem nos relembrar o surgimento do Estatuto do Torcedor. Ele teve origem com os trabalhos realizados pela CPI do Futebol no Senado, que constituiu um grupo de trabalho integrado por senadores, especialistas e representantes do Ministério do Esporte. Grupo de trabalho que apresentou uma proposta de pré-projeto para o Estatuto do Torcedor, depois sancionado ainda em 2003, se não me falha a memória. De lá para cá, nós tivemos a oportunidade de verificar a necessidade de alterações no Estatuto do Torcedor. E uma das alterações é proposta agora pelo deputado Marcelo Matos, exatamente quando nós estamos discutindo a instalação de uma nova CPI do futebol, liderada pelo senador Romário. Em razão, sobretudo, dos últimos acontecimentos, dos escândalos internacionais envolvendo a FIFA e cartolas brasileiros. Uma CPI que se torna oportuna para alimentar as investigações em território nacional, a fim de que todos os partícipes deste cenário de promiscuidade internacional com origem no Brasil possam ser alcançados pelo rigor das penalidades exemplares que se exige, já que há 15 anos, quando presidi aqui a CPI do futebol, tivemos um anúncio antecipado da decadência do nosso futebol, sobretudo em razão da corrupção e da má gestão. A alteração proposta no Estatuto do Torcedor me parece coerente com a necessidade de estabelecermos o alvo adequado para as punições quando ocorrem atos de violência nos estádios de futebol. Ocorre atualmente que nem sempre os responsáveis pela violência são os alcançados pela punição. A punição alcança exatamente as vítimas da violência. Os torcedores que comparecem aos estádios de futebol para o espetáculo e não para a violência acabam sendo proibidos de comparecer em determinadas oportunidades porque os jogos são realizados com estádios fechados. Pretende a lei, desta forma, punir quem? A punição rigorosa que se exige deve alcançar exatamente os responsáveis pela violência e não as vítimas dessa violência. O clube é vítima, perfeito, já que perde receita. Os torcedores que comparecem para assistir o espetáculo e não promover violência também são vítimas. E a torcida adversária, que se vê também proibida de assistir o seu clube, o time do seu coração, atuar em razão desta forma de punição que se estabeleceu. Nós não desestimulamos a violência desta forma, porque os que as praticam são poupados, permanecem impunes, punidos são outros, né? Por essa razão, sem fazer a leitura dos termos da proposta do deputado Marcelo Matos,
apresento o meu voto favorável à sua aprovação. É preciso que se estabeleça na legislação, especialmente no Estatuto do Torcedor, normas rigorosas de punição. Aqueles que praticam violência nos estádios devem ser punidos com a pena de detenção, inclusive. Hoje temos estádios mais adequados, mais estruturados, em razão dos gastos efetuados aí até exorbitantemente, né, para a realização da Copa do Mundo. E, portanto, não há mais razão para se manter esse tipo de punibilidade que alcança terceiros e acaba poupando os verdadeiros responsáveis pela prática da violência, portanto, os responsáveis pelos delitos praticados nos estádios de futebol do Brasil. Por essa razão, o nosso voto é favorável à aprovação do projeto do deputado Marcelo Matos, que propõe essa alteração para vedar sanção reflexa a torcedor na individualização da pena aplicada às entidades que especificou no projeto. Portanto, o clube, nesta hora, ele deve ser alcançado com punições quando a sua participação de forma direta ou indireta for constatada. Mas a punição rigorosa que deve se aplicar deve atingir como foco os responsáveis pelo ato praticado, ou seja, pela violência disseminada nos estádios de futebol do país. É o nosso parecer favorável, senhor presidente. Senador, mais uma vez, parabenizá-lo por esse brilhante relatório. Eu penso exatamente como Vossa Excelência acabou de dizer. Às vezes a gente tem dois, três torcedores que provocam tumulto, ou seja, que seja alguma coisa mais grave, e o clube paga por isso, ou o resto da torcida paga por isso. Uma das sanções é o clube jogar com os portões fechados. Eu acredito que a partir dessa lei, eu espero que a nossa presidenta realmente sancione essa lei. É uma lei que, a partir do momento que estiver vigorando, definitivamente os culpados pagarão pelos seus delitos e pelos seus crimes. Parabéns, senador. Deixa eu submeter a voto já? Discussão? Aqui, ó. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores senadores e senhoras senadoras que concordam com o relatório apresentado, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer.